vamos seguir examinando aqui a Lei 8.212. Chegamos agora no artigo 10, tá? Que fala de financiamento, que financiamento da Seguridade Social nos diz que a Seguridade ela vai ser financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos do artigo 95 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, Estados, Distrito Federal, municípios e das contribuições sociais. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a reprodução daquilo que está lá no artigo 195 da Constituição Federal. Quem financia a Seguridade? Toda a sociedade de forma direta e indireta. Os recursos virão, tá? Da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios e também das contribuições sociais. Porque cabe lembrar aqui que quando nós falamos em recursos que vêm da União para a Seguridade, a União os obteve tendo em vista a arrecadação dos impostos, impostos esses que foram pagos pela sociedade. Então, a sociedade paga imposto para a União vai poder usar a parcela do que arrecadou para a Seguridade Social. Muito bem. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas. Então, âmbito federal, o orçamento da Seguridade recebe recursos a partir de receitas da União, receitas das contribuições sociais e receitas de outras fontes. Receita de outras fontes é tudo aquilo que não se encaixe no item 1 e no item 2. Não é contribuição social, não é aporte da União para a Seguridade Social, eu vou chamar de receita de outras fontes. Nós vamos já chegar nas receitas de outras fontes para verificar de que se trata. O artigo 11 da Lei 8.212, no seu parágrafo único, vai explicar o que são as contribuições sociais. Ora, o orçamento da Seguridade no âmbito federal é composto das receitas que vêm da União, das contribuições sociais e de outras fontes. E o parágrafo se preocupa em explicar quais são essas contribuições sociais. Então, eu tenho contribuição social da empresa, das empresas, dos empregadores, dos trabalhadores, de novo das empresas aqui, e incidentes sobre o concurso de prognóstico. Então, a primeira hipótese de contribuição da empresa é aquela contribuição que a empresa faz sobre a remuneração paga ou creditada a segurados a seu serviço. Então, quando uma empresa remunera, seja um empregado, seja um avulso, seja um sócio que presta serviço de gerenciamento, que trabalha na empresa, seja o contador, sócio e contador são contribuintes individuais. Então, quando a empresa remunera quem lhe presta serviço, a empresa tem uma contribuição social a recolher para os cofres da Seguridade, contribuição essa calculada sobre a remuneração desses prestadores de serviço. Também contribuem para a Seguridade os empregadores domésticos, com 12% sobre o salário de contribuição do seu empregado doméstico. Os trabalhadores contribuem, assim como contribuem os segurados que são facultativos. Trabalhadores são segurados obrigatórios, mas existem dentre os segurados os facultativos que também vão contribuir para a Seguridade. A base de cálculo dos segurados, excetuado o segurado especial, é o salário de contribuição. Então, o empregado ganha R$1.000, seu salário de contribuição é R$1.000. Ele vai contribuir com 8% sobre os R$1.000. Então, a contribuição social do empregado é de 8% aplicada sobre R$1.000, que esses 1.000 são o seu salário de contribuição. Então, aqui seria assim, 8% de R$1.000. Aqui é a contribuição. E aqui é o salário de contribuição, é o salário sobre o qual ele contribui, a remuneração dele até o teto. As empresas também contribuem sobre o faturamento e o lucro. Tá? E na Constituição nós temos que as empresas contribuem sobre a receita ou faturamento e também sobre o lucro. Aí nós vamos encontrar COFINS, sobre a receita ou faturamento, PIS, PASEP, sobre receita ou faturamento, e vamos encontrar também a contribuição social sobre o lucro líquido
incidindo sobre o lucro das empresas. Temos ainda a sociedade em geral contribuindo sobre a receita dos concursos de prognósticos. Então, quem aposta em loterias públicas, vai ter um percentual da sua aposta destinado à Seguridade Social. Então, quando eu falo em contribuição de empresa, eu vou encontrar primeiramente as empresas contribuindo sobre a remuneração de empregados e avulsos que lhe prestam serviço. Em geral, tá? Depois nós vamos ver várias outras possibilidades de contribuição de empresa, mas em geral, a contribuição da empresa sobre a remuneração dos empregados e avulsos é um percentual de 20%. Também sobre a remuneração de empregados e avulsos, as empresas vão ter que contribuir com um percentual a título de seguro contra acidente de trabalho, SAT, GILRAT, tá? Depois nós vamos ver exatamente o que é essa sigla GILRAT, mas é a mesma coisa. Onde eu estiver dizendo SAT ou GILRAT, é uma contribuição a título de seguro contra acidente de trabalho, que em geral é uma contribuição sobre a remuneração dos empregados e avulsos, vai ser 1, 2 ou 3% sobre a remuneração dos trabalhadores, mas esses percentuaizinhos nós vamos ver que eles poderão variar mediante a aplicação do FAP. Então, 1%, quando eu multiplicar pelo FAP, que é um número, que eu vou mostrar como é que a gente obtém esse número, então eu multiplico 1% pelo FAP daquela empresa, esse percentual de 1% pode dobrar ou pode ir até a metade, tá? Ele pode se movimentar da metade até o dobro. Os 2% também podem aumentar e até 100% reduzir até a metade. 3% também pode aumentar ou diminuir. E além disso, eu posso encontrar empresas com trabalhadores expostos a agentes nocivos, que têm direito à aposentadoria especial, daí a empresa vai ter que pagar o chamado adicional ao SAT, de 6%, 9% ou 12%, conforme a aposentadoria especial aconteça aos 25 anos, 20 anos ou 15 anos de tempo de contribuição. Nós temos, tá, uma empresa, quando ela, né, remunera contribuintes individuais, essa empresa tem um encargo que é de 20%. Vejam que aqui não temos pagamento de SAT, né, seguro contra acidente de trabalho. A depender do tipo de cooperado, a gente pode encontrar o pagamento de um adicional para custeio de aposentadoria especial, tá? E aí nós vamos ter também um adicional para custeio de aposentadoria especial, que nós vamos ver adiante, ok? Vamos lá. Nós temos ainda empresas contribuindo sobre o valor bruto das notas fiscais de cooperativas de trabalho, é uma contribuição de 15%, porque dentro dessa nota eu vou encontrar a cooperativa de trabalho cobrando a remuneração dos cooperados que prestaram serviços àquela empresa. Então, dentro da nota tem remuneração, em vez de aplicar 20% direto sobre a remuneração, se aplica 15% sobre o valor da nota, o valor dos serviços que estão na nota. Muito bem, vamos lá. Temos ainda a contribuição do empregador doméstico. O empregador doméstico contribui com 12% sobre o salário de contribuição do seu empregado doméstico. Nós vamos entender que salário de contribuição deve respeitar um teto ou limite máximo. Então, a contribuição da empresa, conforme previsto lá na Constituição e no artigo que nós acabamos de examinar, se dá sobre folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, a empresa pagou o salário ao empregado, contribui. Pagou um rendimento do trabalho, uma remuneração ao contador, contribui. Pagou um honorário para um outro profissional que lhe prestou serviço, é um rendimento, né, pago ou creditado para um profissional que lhe prestou serviço, vai ter, né, a incidência de 20%. Então, onde a empresa estiver pagando remuneração a alguém que lhe presta serviço, existe um encargo incidindo sobre essa remuneração. Sempre? Não, existem alguns segmentos onde eu tenho algumas substituições dessa contribuição, a gente vai poder ver adiante. As empresas também contribuem, conforme vimos, sobre a receita ou faturamento, com a contribuição chamada COFINS, e também com a contribuição a título de PIS, PASEP,
e até existe uma modalidade de PIS/PASEP também sobre folha, uma incidência sobre folha. Lucro, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, quando eu falo em folha de salários, conforme previsto lá no artigo 95 da Constituição, a empresa, ao contribuir sobre a folha de salários, a leitura que eu devo fazer da base que está aí na folha de salários é que ela contém a remuneração dos empregados. Então, quando a Constituição me diz que a empresa contribui sobre folha de salários e demais rendimentos, dentro de folha de salários eu encontro não apenas o salário, mas tudo aquilo que é considerado remuneração. Hora extra está na folha de salários? Tá. É salário? Não, é remuneração. Compõe a base? Compõe. Adicional noturno está na folha? Tá. Compõe a base? Compõe sim. Tá? Então, vejam, quando eu falo em folha de salários, eu estou referenciando um pagamento que é feito aos empregados, tendo em vista eles terem prestado serviço, terem ficado à disposição do empregador. Então, né, folha de salários remete a empregados, remete à remuneração de empregados, e sobre essa remuneração as empresas contribuem com 20%, SAT, GILRAT 1, 2 ou 13, ainda assim ajustado pelo FAP, e adicional ao SAT quando tiver algum trabalhador com direito à aposentadoria especial. Quando a Constituição diz que as empresas, entidades a ela equiparadas e empregadores contribuem sobre demais rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas sem vínculo empregatício, eu vou entender que dentro dessa base, demais rendimentos, eu vou encontrar os subsídios dos exercentes de mandato eletivo, remuneração de avulsos, rendimentos pagos a cooperados através de cooperativa de trabalho. Então, a Constituição, a matriz constitucional me diz que a empresa contribui sobre folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, demais rendimentos contém tudo isso que está aqui. Subsídio que pagou ao exercente de mandato eletivo, remuneração paga a avulsos, rendimentos pagos a cooperados através de cooperativa de trabalho. Receita ou faturamento, tá, é a base da contribuição denominada COFINS, que em geral é de 3% quando se trata, né, de uma situação, depende do regime, se ele é, né, cumulativo, não cumulativo. Então, 3% ou 7,6% de contribuição, tá? Temos ainda sobre a receita ou faturamento a contribuição a título de PIS/PASEP, que a depender do regime de incidência, cumulativo, não cumulativo, pode ser de 0,65, 1,65 sobre a receita ou faturamento. Lembrar que no caso do PIS/PASEP, existe também uma contribuição de 1% sobre a folha de salários para algumas empresas e existe uma contribuição de órgãos públicos também de 1% sobre receitas governamentais, ok? Vamos lá. Temos ainda, né, a base lucro, onde eu encontro as empresas pagando a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, que é de 9% ou de 15%. Muito cuidado, porque assim, essas todas são contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. Mas o artigo 6711 da Constituição Federal, ele nos diz que as contribuições da empresa sobre folha de salários, aí demais rendimentos, e as contribuições dos segurados somente podem ser utilizadas para financiar benefícios do regime geral. Na verdade, o artigo 67, ele diz assim, ao contrário, é vedada a utilização das contribuições sobre a folha e demais rendimentos e dos segurados para finalidade diversa daquela de pagar benefícios do regime geral. Então, eu poderia chamar as contribuições das empresas sobre a folha de salários e demais rendimentos, as contribuições dos segurados, que só podem ser destinadas para pagamento de benefícios previdenciários, de contribuições previdenciárias? Poderia, tá? Então, dentro das contribuições sociais de seguridade, eu encontro um grupo que é direcionado para a Previdência. Então, a contribuição das empresas sobre a folha de salários, ou seja, sobre a remuneração dos empregados, 20%. Seguro de acidente de trabalho, de 1%, 2% ou 3%, né, multiplicado pelo FAP,
ou paga 1, ou paga 2, ou paga 3, aí eu faço o ajuste do SAT aplicando o FAP, Fator Acidentário de Prevenção, e pode acontecer de a empresa ter que pagar um adicional para custeio da aposentadoria especial. Quando eu tenho, a base de mais rendimentos pagos ou creditados à pessoa física, mesmo sem vínculo empregatício, uma das hipóteses que eu encontro dentro desses demais rendimentos é o pagamento de subsídio para exercentes de mandato eletivo. O exercente de mandato eletivo sem regime próprio, ele é segurado do regime geral. Ele até é considerado segurado empregado, mas eu não considero que o subsídio seja algo dentro da folha de salários. O subsídio é parte dos demais rendimentos pagos àqueles que não têm vínculo empregatício, mas no caso desse exercente ele vai ser um segurado empregado. Então, sobre o subsídio de um exercente de mandato eletivo, a Câmara de Vereadores, por exemplo, a Assembleia Legislativa, se ele não tem regime próprio, a Assembleia vai ter que pagar 20%, SAT 1, 2 ou 3, ajustado pelo FAP também, tá? A contribuição da empresa sobre a remuneração de avulsos, e como avulso não é empregado, essa remuneração é parte do grupo demais rendimentos. Sobre a remuneração de avulsos, a empresa paga 20%, paga o SAT, ajusta pelo fator acidentário de prevenção, esses percentuais, e paga ainda o adicional para custeio de aposentadoria especial, caso algum avulso que lhe preste serviço tenha direito à aposentadoria especial. Ainda dentro do grupo demais rendimentos pagos ou creditados, eu encontro a remuneração de contribuintes individuais, e a empresa vai ter que pagar, nós já vimos, 20% sobre a remuneração dos contribuintes individuais que lhe prestam serviços. Quando eu penso em demais rendimentos, eu também tenho que trazer para esse grupo os rendimentos que são pagos aos cooperados através de sua cooperativa de trabalho. O cooperado presta serviço através da cooperativa a uma empresa, depois a cooperativa vai cobrar da empresa contratante os rendimentos dos cooperados, emitindo uma nota fiscal. Então, dentro dessa nota fiscal, eu tenho rendimentos que são destinados a retribuir o trabalho dos cooperados, e sobre o rendimento dos cooperados, tem que incidir contribuição. Só como eu não consigo separar dentro da nota, eu pego a nota toda, tudo que é serviço dentro daquela nota, tá? Incluída ali a taxa de administração, em vez de aplicar 20% sobre o valor bruto da nota, eu aplico 15% sobre o valor dessa nota. Caso o cooperado tenha direito à aposentadoria especial, a empresa contratante vai ter que pagar sobre a nota também um adicional para custear a aposentadoria especial, e depois nós vamos ver isso com muito detalhe. Bom, então aqui aquela questão do SAT e GILRAT é o seguinte: as empresas têm que contribuir a título de seguro contra acidente de trabalho. Essa contribuição ela pode ser de 1, 2 ou 3%, conforme o grau de risco da atividade preponderante, seja leve, médio ou grave. Então, grau de risco da atividade preponderante médio, a contribuição da empresa é 1%, ou leve 1%, médio 2%, grave 3%. Só que, mediante a aplicação do FAP, que a gente vai ver que tem uma fórmula para calcular o FAP, FAP significa Fator Acidentário de Prevenção, o FAP ele varia de 0,5 a 2. Então, se eu aplicar o FAP no SAT que a empresa vem pagando, o que é 1 pode variar de 0,5% a 2%, o que é 2 pode variar de 1 a 4%, 3, 1,5 a 6. Depois a gente vai entender bem direitinho o porquê dessa variação. Por que que é assim, 1, 2 ou 3, o que é atividade preponderante, por que que o que era antes fixo em 1, 2 ou 3% pode variar dentro dessa faixa, da metade até o dobro. Caso o empregado ou avulso esteja exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física, com direito à aposentadoria especial, está a empresa obrigada a efetuar contribuição adicional ao SAT no percentual de 6, 9 ou 12%, conforme o período para aposentadoria especial. 25 anos, aquele empregado vai se aposentar, a empresa paga sobre a remuneração dele 6%. 20 anos, a empresa paga 9%. 15 anos, a empresa paga 12% sobre a remuneração daquele indivíduo que se aposenta especial com menor tempo. Bom, vamos dar uma olhada agora nas contribuições aqui. Hoje, na verdade, eu deveria dizer contribuição.
Quando se regulamentar, tá, o direito do empregado doméstico à proteção acidentária, nós poderíamos falar de contribuições do empregador doméstico, porque além daquela contribuição básica, que hoje está em 12%, ele teria um pagamento de 1% a título de seguro contra acidente de trabalho. Então, a contribuição do empregador doméstico tem como base o salário de contribuição, ou seja, a remuneração do empregado até o teto. O empregador vai pagar 12% de contribuição sobre o salário de contribuição, que é a remuneração registrada na carteira, mas até o teto do regime geral. E o empregado doméstico, conforme a sua faixa de salário, ele vai contribuir com 8, 9 ou 11. Como é o patrão, empregador doméstico, que arrecada e recolhe a contribuição, né, também do seu empregado, o patrão vai pagar 12, desconta 8 do empregado. O patrão vai pagar 12, desconta 9 do empregado. 12 com 11. Então, em geral, a gente fica nessa faixa, mas não quer dizer que a contribuição relativamente ao empregado doméstico sempre vai totalizar 12 ou 20. Totaliza 20 quando o patrão pagar 12 e o trabalhador pagar 8. Mas se a contribuição do empregado, do trabalhador, for maior, eu vou ter 12 com 9, 21. 12 com 11, 23%. Muito bem. Contribuições dos segurados, tá? Primeiramente, a contribuição do empregado, do avulso e do empregado doméstico. Eles contribuem com 8, 9 ou 11% sobre seu salário de contribuição. E o percentual é escolhido tendo em vista a faixa do salário de contribuição. Um empregado, quando recebe até R$ 1.247,70, 8%. De R$ 1.247,71 até R$ 2.079,50, 9%. R$ 2.079,51 até R$ 4.159, 11%. Eu não sei porque, eu devo ter visto em algum lugar, mas eu gravei 4.157,07. Mas eu olhei na portaria, gente, está 4.159 o teto. Vamos lá. Contribuição do contribuinte individual. No caso do contribuinte individual, eu tenho que analisar o contexto da atividade, tá? Para definir a alíquota. Se é um contribuinte individual que ele exerce atividade por conta própria, tá? Em geral ele vai pagar 20%. Mas se é um contribuinte individual que exerce atividade por conta própria, é de baixa renda e ele abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição e se contenta em ter acesso aos outros benefícios no valor de um salário mínimo, ele vai estar no sistema que a gente pode denominar de inclusão previdenciária e ele vai contribuir com 11% do salário mínimo. Mas se ele exerce atividade por conta própria e ele se formalizou enquanto microempreendedor individual, a contribuição dele será de 5% do salário mínimo, ok? Quando eu tenho um contribuinte individual que presta serviços à empresa, tá? Aí a contribuição dele vai ser descontada pela empresa e vai ser de 11%. E atenção que isso não é inclusão previdenciária. Porque a empresa, enquanto contratante, também contribui, paga 20%, desconta do individual 11%. Então, o que vai entrar nos cofres da Previdência é um total de 31% no mais das vezes. Então, aqui não é inclusão previdenciária. Quando um contribuinte individual presta serviços a uma entidade beneficente de assistência social isenta, tá, de contribuições patronais, esse contribuinte individual continua obrigado a contribuir com 20%. Então, a contribuição de um individual pode ser 20%, pode ser 11%, pode ser 5%. Então, são as diversas alíquotas de contribuição de um contribuinte individual. Quando eu tenho CI por conta própria, a base de cálculo é o salário de contribuição, que é a remuneração até o teto, e tem como valor mínimo do salário de contribuição, o mínimo desse valor é o salário mínimo. Então, eu tenho o contribuinte individual contribuindo sobre o salário de contribuição, que vai de um salário mínimo até o teto, ele contribui por conta própria com 20%. Quando eu encontrar um contribuinte individual pagando 11%, ele trabalha por conta própria, ele paga 11% ou 5%, a base vai ser salário mínimo. E quando eles estão por conta própria pagando 11% ou 5%, 5% no caso do microempreendedor individual, do MEI,
eu vou dizer para vocês que nós estamos no cenário da inclusão previdenciária, onde esses indivíduos, eles fazem opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tá bom? Muito bem. Quando eu tenho um cooperado associado à cooperativa de trabalho, ele vai ser um contribuinte individual. Também os cooperados de cooperativa de produção são contribuintes individuais. Então, eu tenho que examinar na cooperativa de trabalho, nós vamos ter isso depois com mais calma, um cooperado, eu tenho que examinar o contexto da prestação de serviços. Se ele presta serviços à empresa através da cooperativa, a cooperativa desconta dele 11%. Se o cooperado presta serviço a uma pessoa física através da cooperativa, a cooperativa desconta do seu cooperado 20%. Se o cooperado ele presta serviço a uma entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção através de sua cooperativa, a cooperativa desconta do cooperado 20%. Nós vamos ver isso com muita calma, inclusive vem alguns gráficos aqui, tá? Primeiro vamos olhar a questão do CI que presta serviço à empresa. Uma empresa pagou uma remuneração a um contribuinte individual no valor de R$1.000. Qual é a contribuição da empresa? Tá? Eu acho que eu até coloquei isso aqui. 20% de R$1.000. Então, vamos lá. Então, a empresa contribui com 20% de R$1.000. Qual é a contribuição do CI? Tá? Contribuição do CI, deixa eu ver se eu troco a folha aqui. A empresa paga 20, o CI paga 20. 40% sobre R$1.000 é muito, não é? É verdade. Eles fizeram uma alteração de modo que, onde eu tenho o contratante contribuindo, né, com um encargo, né, enquanto contratante, 20%, a empresa paga, aqui eu não vou ter 20%, isso aqui vai passar para 11%. Então, onde antes se pagava 20%, eu pago, na verdade, 11% sobre os 1.000. O contribuinte individual vai pagar isso aqui. Agora, isso aqui vai ser retido pela empresa. A empresa paga os 20%, desconta do contribuinte individual 11% sobre os 1.000 e recolhe tudo numa guia só, tá? Então, né, isso aqui, 20% da empresa, 11%, isso aqui vem para cá, a empresa retém esse percentual de 11% sobre os 1.000, junta com a sua contribuição e paga tudo junto. Agora, quando o CI presta serviços a EBAS em gozo de isenção, o que que acontece? Se eu for atrás, a EBAS é uma empresa? É, se eu olhar, EBAS é empresa. Aí eu posso concluir o seguinte, a empresa paga 20% sobre os 1.000. O CI também vai pagar 20% sobre os 1.000, que é a contribuição dele originariamente prevista na legislação. Só que depois eu vou descobrir o seguinte, que essa EBAS, tá? Ela é empresa, sim, mas na medida em que ela esteja isenta das contribuições patronais, atendidos os requisitos, ela não paga os 20%, tá? Então, vejam, ela vai ter aqui, tá? Opa, volte aqui, uma contribuição que vai zerar. Então, o contribuinte individual que teria, né, 20% a pagar, 20% sobre os 1.000, ele não vai ter condição, tá? Aqui, desculpa, eu tenho que trocar a empresa, mas especificamente uma EBAS isenta. Então, se o contribuinte individual presta serviço a uma EBAS em gozo de isenção, tá? O que que vai acontecer? Ele não vai ter como reduzir isso daqui. Por quê? Porque não tem nenhuma contribuição do seu contratante. Contratante isento determina 0 de contribuição. O contribuinte individual vai permanecer com a alíquota originariamente prevista na lei de 20%. Tá bom? Então, é isso aqui. Vamos ver na próxima aula, deixa eu só ver quantos slides eu tenho, o que que acontece com o CI cooperado quando ele presta serviços à empresa por intermédio da cooperativa. Deixa eu ver até onde eu cheguei aqui. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos ver na próxima aula o que que acontece quando um cooperado presta serviços à empresa através da cooperativa de trabalho. Por que que é 11% para ele, para que é 20% para o seu colega que prestou serviço à pessoa física, tá? Ficamos até aqui, até a nossa próxima aula.